Uma conhecida historiadora francesa se deparou um dia com a necessidade de explicar à sua filha um determinado tema. A justificativa para essa necessidade está na introdução ao livro que ela escreveu, a qual passo a ler agora. No verão passado, durante nossas férias, encontramos na praia minha amiga Berthe. 10 anos antes, eu recolhera o seu testemunho sobre a sua deportação para o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Depois mantivemos contato. Não se passava uma semana sem que conversássemos, pelo menos por telefone, sobre as diversas manifestações na atualidade relativas ao genocídio dos judeus, o processo de Maurice Papon, o filme de Roberto Benigni, A Vida é Bela, e a minha filha Matilde, que já tinha 13 anos, conhecia a Berthe e não ignorava que ela estivera em Auschwitz. Sempre que eu me ausentava, elas se falavam por telefone. Mas naquele verão, minha filha ficou chocada ao ver um número no antebraço de Berthe, tatuado com uma tinta azul meio desbotada. De forma brutal, tudo o que se falava em casa, na televisão, nos filmes, na escola, encarnou-se e tornou-se mais verdadeiro. A partir disto, a historiadora tentou explicar para a filha sobre Auschwitz e escreve o seguinte: o que me chocou quando tentei explicar a Matilde que fora Auschwitz é que as suas perguntas eram as mesmas que eu sempre me fiz, ou que há mais de meio século ocupam a reflexão dos historiadores e dos filósofos, e que são tão difíceis de responder. Elas apenas estavam sendo expressas de uma forma mais crua e direta. Afinal, se para mim é fácil, como historiadora, descrever Auschwitz, explicar como aconteceu o genocídio dos judeus, resta sempre um núcleo propriamente incompreensível e, portanto, inexplicável. Por que os nazistas quiseram suprimir os judeus do planeta? Por que gastaram tanta energia para procurar pelos 4 campos da Europa que ocupavam, de Amsterdã a Bordeaux, de Varsóvia a Salônica, crianças e velhos, simplesmente para assassiná-los? A partir deste fato, a historiadora Annette Vieviorca escreveu Auschwitz explicado à minha filha, da editora Via Lettera. E a forma como ela explica todas essas questões é bastante interessante, muito acessível e de uma clareza muitas vezes desconcertante. Ela faz perguntas e responde a essas perguntas. E assim ela vai explicando à sua filha aquilo que ela mesma chama de inexplicável. O livro abre com a pergunta: por que tem um número tatuado no braço de Berthe? Resposta: Berthe foi, como se diz, deportada. Deportada significa, no verdadeiro sentido da palavra, que ela foi levada contra sua vontade do país onde vivia, a França, para outro, a Polônia. Quando falamos de deportados no período da Segunda Guerra Mundial, isso significa que o transporte acabava num campo de concentração. Por que você diz que ela foi levada para a Polônia? Resposta: porque o campo de concentração de Auschwitz, que era seu destino, ficava em território polonês. Qual é exatamente a história dela? É curioso, porque conheço Berthe praticamente desde sempre, na verdade não sei nada dela. Resposta:
Berthe foi presa em Paris em 16 de julho de 1942. Naquele dia, a polícia francesa prendeu, por ordens dos alemães, quase 13.000 judeus. As famílias, com suas crianças, foram reunidas num grande estádio onde, na época, ocorriam corridas de bicicleta e comícios políticos e que se chamava Velódromo de Inverno. É por isso que, em francês, chamamos aquela prisão em massa de Rafle de Veldiv. Mais adiante, ela pergunta o seguinte: falam também de genocídio. Resposta: tem razão. É uma palavra recente, pois foi inventada em 1944, precisamente para denominar o extermínio de judeus, por um professor de direito internacional, Rafael Lemkin, que tinha migrado da Polônia para os Estados Unidos. Esta palavra se compõe da raiz grega genos, que é raça, e do verbo latino cedere, que é matar. Designa a tentativa de fazer um povo desaparecer. E o Holocausto? Resposta: nos Estados Unidos só usam a palavra holocausto. Não gosto dela. Significa sacrifício pelo povo e pode fazer crer que os judeus foram sacrificados a Deus ou a ele se sacrificaram. Em 1985, um cineasta, Claude Lanzmann, produziu uma estranha obra-prima na qual filmou, nos próprios lugares da destruição, os sobreviventes e seus depoimentos. É um filme árido e o que melhor transmite a ideia do que foi a destruição dos judeus. Dura quase 10 horas e é absolutamente necessário que você assista a ele quando ficar mais velha. Ele lhe deu um nome hebraico, Shoah, que quer dizer destruição. Shoah é outra forma de nomear o genocídio dos judeus, que não se resume a Auschwitz. Depois nós temos o que é exatamente um gueto. Hoje esta palavra é usada para designar numa cidade os bairros habitados por uma população minoritária e cujas condições de vida são difíceis, como os negros no bairro do Harlem, em Nova York, ou mesmo na França, em alguns subúrbios. Mas na Polônia, os guetos pareciam-se mais com os da Idade Média, ou seja, bairros totalmente isolados. Os alemães forçaram os judeus a morar nesses bairros separados do resto da cidade ariana, não judia, por cercas de arame farpado ou, no caso do mais importante deles, o gueto de Varsóvia, por muros. Obrigaram os habitantes das cidades menores a virem se amontoar nesses guetos das grandes cidades e depois deportaram para lá os judeus da Alemanha e os ciganos. Os judeus deviam se organizar entre si como se estivessem num tipo de pequeno estado independente, mas desprovido de tudo. Desta forma, a autora vai então explicando para sua filha a questão de Auschwitz, né? E chega inclusive a discutir o que é o antissemitismo e se existe ainda hoje antissemitismo ou não. É um livro fundamental, é um livro importante, porque esmiuça, explica aquilo que todos nós sabemos, não tem explicação, mas tenta mostrar o que são todas essas situações.